finalizado o desenho. Observe o encaixe, feito o máximo de divisão possível antes de mexer na base. O ajuste tem que ser bem preciso para que todas as cores caiam uma sobre a outra, pois senão a desfocagem do desenho, você perde a definição da imagem. Fazendo o encosto. Impressão da cor preta. Pode-se também trabalhar com um sistema de mesa corrida, ou seja, fazer as furações utilizando o parafuso e a chaveta, e o CD ficará fixo à mesa, sairá na hora da cura, e você faz o encaixe na própria mesa, estampando mais de um por vez. Pré-cura final. Pode-se também utilizar, em vez de uma linha ultravioleta, utilizar uma tinta Seriepox bicomponente, que é uma tinta catalisada. Ela não dá uma aderência 100%, mas te facilita muito mais o trabalho em matéria de equipamentos. Pode-se utilizar esse mesmo processo que está sendo aplicado, esse verniz como um acabamento, verniz ultravioleta, para impressão das cores, uma mesa corrida, porém utilizando como registro a chaveta, parafuso e o morcete para o ajuste das telas, como é utilizado num sistema de impressão em camiseta, já que a mesa dispõe de um equipamento onde a curadora ultravioleta corre sob trilhos sobre a superfície da base. Mas para isso, todas as telas têm que estar no mesmo tamanho, mesma esticagem, ou seja, obedecendo o mesmo padrão de encaixe. Isso facilitaria o término da sua produção. Temos o berço, tá? Estamos usando um berço forrado com madeira MDF formicada, uma cola de taque e a centralização. Uma tela em poliéster monofilamento, 43 fios, um rodo em poliuretano, dureza de 70 shorts, canto vivo, ângulo 90 graus. Vamos utilizar uma fita adesiva para passarmos entre a borracha e a madeira, para que a tinta não penetre. Isso tem uma maior durabilidade tanto do rodo como da borracha. Serve também para impedir a contaminação em outras cores com o uso do Plastisol. Isso aqui é uma tinta expansiva, com o calor ela vai
se tornar em alto relevo, mesmo com a tela sem relevo. Então, ou seja, vamos fazer uma cobertura e uma impressão. Mais uma passada, mais uma impressão. Caso perceba que fique com falhas, repita a operação, pois se obter um relevo nessas condições, ele vai subir todo irregular, você não consegue uniformizar. Então, antes de fazer a pré-secagem, reaplicar até uniformizar. Normalmente a primeira impressão, a tela está totalmente seca, então onde ocorre esse problema. Vamos repetir a operação dessa última para melhorar a uniformidade. Vamos utilizar um equipamento chamado de flash cooler, é um equipamento com lâmpadas halógenas ou infravermelho de 1000 watts cada uma, onde ele fará pré-secagem através do que? Do calor emitido pelas lâmpadas, passado lentamente sobre a área em movimento, para que ela tenha uma expansão, como se fosse um puff. Comparando a primeira peça impressa da segunda, ela dá uma clareada quando obtém a expansão. Vamos fazer uma com soprador térmico para se mostrar o efeito visual da expansão. Para quem não tem um flash cooler, pode-se usar o soprador térmico. Então observe que conforme você vai passando o soprador térmico, ele vem tendo a sua expansão e a alteração na cor. Lembrando que esses equipamentos são só para tela do preto. Uma tempestade de raio. Retira-se a segunda tela. Aquela caixa de papelão sobre a tela é para evitar que o floco espalhe na mesa. É feita uma pré-cura, sempre em movimento. Tem que tomar o cuidado para o flash cure não queimar o floco. Processo da cura com o efeito da flocagem. Retirando o processo. Todo esse excesso de floco que está em volta, nós podemos retirá-lo com o auxílio de uma escova, um compressor, um ar, ou um equipamento próprio para retirada dos flocos, sem danificar a estampa. Neste processo, nós vamos demonstrar a técnica de aplicação com tinta Plastisol Puff, que é uma tinta expansiva. Nós vamos usar a primeira aplicação com a cor preta, depois entra a cor violeta, o terceiro o amarelo, limão, o verde, quarta, quinta o vermelho e por último o branco. Nós vamos estar trabalhando úmido sobre úmido, sem pré-secagem. A expansão vai vir no final. Por que sem pré-secagem? Na hora da pré-secagem, se tiver a expansão da tinta, você já não consegue o encaixe ao lado. Então, isso é uma técnica muito utilizada em mesas carrosséis, úmido sobre úmido. Essa sequência de cores é o que já foi determinado na hora de tirada da arte final e do fotolito. Se você mudar a sequência, você tem uma distorção na cor. Toda a tinta Plastisol, antes de se adicionar qualquer quantidade de amaciante, tem que dar uma misturada, pois ela já dá uma pré-amolecida. Ela não fica no ponto de corrimento, tá? Ela é pastosa, porém ela passa muito bem na tela. Nós estamos utilizando uma matriz em poliéster, monofilamento de 42 fios. Segunda passada aqui, pois a primeira aplicação ela sempre fica mais fraca, pois a tela está sem tinta. Segunda cor é a cor violeta.
Também mistura-se bem. Um detalhe, por estar trabalhando úmido sobre úmido, a cada mais ou menos 10 ou 15 impressões, tem que dar uma limpada na tela, pois a tinta começa a puxar a tonalidade da outra. Terceira cor é Plastisol Stamp Puff amarelo. Quarta cor, Plastisol Stamp Puff, o verde. Quinta cor, o vermelho e por último o branco. Como a última cor é um branco e ele vai ficar na superfície de todas as cores, ou somente num contorno imitando a costura, nós vamos fazer uma pré-secagem e vamos aplicá-lo por cima. Porque se nós aplicarmos o puff agora, ele absorve toda a migração das outras cores. Agora podemos fazer a pré-cura para remoção da peça. Para a cura das tintas plastisóis é necessário passagem por uma estufa de esteira ou de gaveta. Nós estamos utilizando. A estufa de gaveta, dependendo do tamanho da impressão, entrará uma peça. Aqui pode-se entrar mais de uma. Temperatura de cura do Plastisol, 165 graus por 3 minutos. Estufa de gaveta, normalmente quando abre-se a gaveta, ela perde um pouco de temperatura. Ela demora um pouco, mas ela retorna. Completa os 3 minutos, retira-se a peça e você tem o efeito. Essa fumaça que está saindo é normal na cura do Plastisol. Bom, neste processo vamos estar vendo uma aplicação utilizando Plastisol para jeans incolor. Vamos aplicar esfera sintética incolor em cima e na saída da estufa fazer uma aplicação com foil prata, filme metálico. Caso necessite, diluição do Plastisol com amaciante para Plastisol. É necessário que o tecido fique bem uniforme em uma distância de 3 a 4 dedos. Tem-se um fora de contato também no desenho. Então, vamos utilizar o Plastisol para jeans incolor. Essa tela tem um leve relevo na revelação, dá várias passadas. Como é a primeira demão de tinta, deve ser efetuado 2 a 3 vezes para que a tinta passe por completo. Nós estamos utilizando uma matriz em poliéster, monofilamento de 42 fios. Vamos fazer mais uma pré-cura. Uma segunda demão. A primeira é para penetrar na trama do tecido, a segunda vai uniformizar a estampa e a terceira a gente fará a aplicação das esferas. É um Plastisol que serve como cola para segurar as esferas. Então é feita uma pré-cura, sempre em movimento.
aplicar 4 demãos. Retira-se a peça, leva para dentro de uma bandeja e onde é jogado as esferas em cima. É movimentado o tecido para que as esferas percorram toda a área da impressão. Colocado numa base plana, com o auxílio de uma placa de madeira, uma placa de vidro ou uma desempenadeira, dá uma pressionada levemente, para que as esferas penetrem na camada de plastisol. Jogar as esferas em cima, para que ela percorra toda a área da tinta. Com o auxílio de uma placa de madeira, uma desempenadeira, uma placa de vidro, uma leve pressionada para as esferas penetrar na camada de plastisol. E daqui leva-se para a estufa. Então, após a colocação das esferas, é feita uma pré-secagem, uma pré-cura. Este próximo efeito é a cura com plastisol e as esferas sintéticas. E na hora que der o tempo de 3 minutos na estufa, coloca-se o foil. Um efeito diferenciado, que é um filme foil em cima. O foil só vai ancorar onde estão as esferas sintéticas. Completado o tempo, assim que abre-se a estufa, coloca-se o foil sobre as esferas sintéticas e passa um paninho. Isso é um processo artesanal, em serigrafia. Retira-se a peça e deixa esfriar. Quando se retira-se o foil, a parte prateada fica na superfície da esfera.